Então, vamos, neste momento, mentalizarmos a figura de Jesus, mentalizarmos a casa à sua frente, iluminada pela equipe espiritual que lá trabalha incessantemente e que também é responsável por esse trabalho de hoje. E vamos nos conectar a eles mentalmente para sermos auxiliados na compreensão dos assuntos que trataremos hoje. Agradecendo desde já a Jesus, a Deus, por toda a oportunidade concedida. Graças a Deus, que assim seja. Muito bom. Obrigado, André, pela prece. Hoje nós vamos ter mais um capítulo do livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz. E quem vai apresentar esse capítulo vai ser o Vitor, né? O capítulo de hoje é o capítulo 8, Mediunidade e Eletromagnetismo. Não é isso, Vitor? É isso mesmo. Está Tá? comigo a palavra? Então eu vou compartilhar o arquivo, né? Não, João, eu consegui ligar meu computador, eu apresento. Então beleza, pode compartilhar Né? então. Voltou a internet, graças a Deus. Tá Vamos bom. compartilhar. Acho que é isso aqui, ó. Tá aparecendo? Ainda não. Tá, agora tá. Não é, a tela tá cheia, né? Agora tá certo. Então, beleza. Então, pessoal, uma boa noite a todos novamente. Acabei de chegar, estamos ainda nos acalmando, mas vamos falar então sobre o capítulo 8º, Mediunidade e Eletromagnetismo. É um capítulo assim que, qual que é a minha impressão? No começo, o André Luiz ele partia mais para questões assim, vamos dizer, que tínhamos mais facilidade. Agora é como se ele tivesse entrado no campo das analogias puras. Muita analogia, muita comparação. Isso, por um lado, é bom, porque a gente vai captando aquilo que a gente consegue. Não temos que nos aprofundar muito, né? Mas a gente consegue entender, sim, com certeza. Tá? Isso é possível. E você, eu não sei a impressão de vocês, mas eu tô com uma ligeira impressão, que dá a impressão que certos capítulos ou certos assuntos são espíritos diferentes, porque você vê que ele, às vezes ele faz uma pequena revisão, mas essa revisão adentra muito a outros assuntos. É como se um tivesse passando o bastão para o outro. Eu vi muito isso nesse capítulo. Então, tem coisas que nós já falamos de imã, que o André... esse capítulo 8º é como se ele tivesse feito um resumo do 1, 2, 3 até o 7. No 8º, ele ainda acrescentou uma coisinha. Então, vamos lá. Mediunidade e eletromagnetismo. Introdução. Então, quando tiver essa introdução ou complemento, não é o texto, né, tirado do livro. Quando eu coloquei entre aspas, é porque o texto é do livro. Então, chama mediunidade, título, mediunidade e eletromagnetismo. O que é eletromagnetismo? Estudo dos fenômenos que surgem da interação entre dois campos, o campo elétrico e o campo magnético. Tá, campo elétrico, campo de força provocado pela ação de cargas elétricas. Isso foi falado, né? Quando temos uma carga elétrica, como temos uma corrente elétrica, tem um campo elétrico. Cargas elétricas colocadas no campo elétrico estão sujeitas à ação de forças elétricas de atração e de repulsão. E o campo magnético, né? Porque o eletromagnetismo é a interação desses dois campos. O campo magnético é aquela região do espaço em que as cargas em movimento sofrem a ação de uma força magnética e é responsável pela atração e repulsão dos polos magnéticos, resultado da movimentação de cargas elétricas. Então, essas são definições muito simples do que é um campo magnético, o que é um campo elétrico, e a interação desses dois campos forma, então, o eletromagnetismo. Então, nós estamos aqui vendo, né, vamos dizer assim, uma introdução sobre o que André Luiz vai falar no primeiro item, mediunidade estuante. Então, se a gente abre o capítulo 8, primeiro item, mediunidade estuante. Então, trouxemos aqui um breve resumo sobre o que é mediunidade estuante, e depois a gente lê o texto na íntegra, tá? O que fala, então, nesse resumo? Então, nas fontes que nós consultamos, né, inclusive aquela aula do André Luiz Ruiz,
né, foi formando essa introdução. Então, introduzindo o assunto, antes de lermos na íntegra. Pelo fato dos elétrons das últimas camadas dos metais serem facilmente destacáveis do átomo, são propícios para criarem a chamada corrente elétrica, bastando a imposição de simples pressão elétrica para que os elétrons livres, na camada eletrônica denominada camada de valência, se desloquem de um átomo para o átomo adjacente, criando-se a chamada corrente elétrica. Foi falado também a questão da camada de valência. Então, aquele elétron mais distante do núcleo, vamos dizer assim, ele tem mais facilidade para se deslocar, e deslocando tem um fluxo, não se desloca só um. Um se desloca, outro se desloca para o lugar desse, e outro para o lugar do outro, e vai ter um fluxo. Camada de valência é aquela última camada de distribuição eletrônica de um átomo. Então, nós teremos, né, foi dado esse mesmo exemplo, sódio. O último elétron é o elétron de valência da camada de valência. Quando submetido a uma energia, é esse último elétron que ele se destaca, se movimenta. Vários átomos, né, cedendo os elétrons da última camada, você tem um fluxo, que é a corrente elétrica. Então, pela regra, né, os pesquisadores falam que na última camada tem que ter 8 elétrons. Por exemplo, aqui é a distribuição do sódio. Só tem um elétron na última camada. Mas para equilíbrio tem que ter o quê? 8. O que é mais fácil? Ele perder 1, ele ganha 7. Ele perdeu 1. Né? Então, submetido a uma DDP, diferença de potencial, é esse elétron que vai que vai sair desse átomo e vai para o próximo. Vamos dizer assim. É quando tem um fluxo, então, de corrente elétrica. Daí, elétrons livres, aqueles que recebendo energia realizam um salto quântico, ou seja, pula de uma camada para outra. Então, olha só, né? Oh, meu Deus. O apontador está mostrando isso aqui, né? Então, temos um condutor. O elétron recebe uma energia, pula. Aí um elétron pula para o outro elétron. Nesse primeiro elétron está vago, entra um elétron. Nesse outro elétron, esse elétron, última valência, né, se movimenta, ele recebe outro, e por aí vai. Esse fluxo, né, nesse deslocamento de elétrons, nós temos, então, né, um fluxo de corrente elétrica. E à direita, aqui nesse campo, então, nós temos aí, quando os elétrons todos desordenados, quando submetido a uma voltagem, uma diferença de potencial, eles, então, se orientam, né? Tem uma orientação do quê? Do fluxo de elétrons, que é a corrente elétrica, certo? Então, o elétron, recapitulando, o elétron desse primeiro escapa, ele abre uma vaguinha, o elétron anterior joga para ele. Aí esse aqui abre uma vaguinha, ele recebe um elétron, por aí vai. E assim nós temos o fluxo de elétrons em um material condutor, que é, então, a corrente elétrica, tá? Então, estamos vendo a introdução do que ele está falando. Desta forma, André Luiz compara as pessoas que possuem mediunidade aflorada, ostensiva e espontânea, nas quais essa facilidade de percepção se deixa influenciar pelas irradiações mentais afins, o que pede educação adequada para que possa ser corretamente aproveitada no trabalho do intercâmbio. Então, o André Luiz apresenta, né, o material condutor em que o último elétron tem facilidade de se movimentar. Então, ele estabelece uma comparação com aquele médium que tem uma mediunidade, né, ostensiva, um médium maleável e tudo mais, tá? Então, ele explica a teoria e faz analogia. Quando o médium é maleável, uma entidade que se aproxima pode enviar uma pequena influência magnética, uma pequena influência mental, para fazer a mensagem passar por ele. E se o médium não está atento, ele irá permitir que isso aconteça em qualquer lugar, como um fio desencapado, como um material condutor, e quando submetido a uma tensão, ele promove, então, a movimentação dos elétrons, tá? Então, né, essas são as analogias que nós estamos trazendo, e claro, vocês aí vão, com certeza, vão ter outras também. A mediunidade estuante, que é o título desse item, está vinculada ao magnetismo e à transmissão do pensamento, como se fosse, né, ou seja, numa analogia, como se fosse um fio elétrico, que quando submetido a uma diferença de potencial, facilmente seus elétrons se movimentam, né, quando, na verdade, todo mecanismo mediúnico ele guarda em si uma complexidade, né, superior.
bem superior. Mas, para título de ilustração, essa é a analogia em que nós fazemos com um material condutor, que facilmente proporciona a movimentação de elétrons, com aquela pessoa, então, que tem uma mediunidade ostensiva. Tá? Agora nós vamos ler, né, na íntegra o texto do livro, tá bom? Tá tudo entre aspas, e aí a gente vai estabelecendo também correlações. Então, se nós abrirmos o livro, vai ter aqui os seguintes dizeres. Aplicando noções de eletricidade ao exame do circuito mediúnico, será interessante alinhar alguns leves apontamentos. Na generalidade dos metais, principalmente no cobre, na prata, no ouro e no alumínio, os elétrons livres são facilmente destacáveis do átomo, motivo pelo qual semelhantes elementos são chamados de condutores. Até aí nós entendemos e já foi falado em outro capítulo também. Isso acontece, por que eles são condutores? Isso acontece em razão desses elétrons livres serem destacáveis ante a aplicação de uma pressão elétrica ou de uma voltagem ou de uma DDP. Ele chamou de pressão elétrica. De vez que, quando um átomo acusa a deficiência de um elétron, ele desloca de imediato um elétron do átomo adjacente, estabelecendo desse modo a corrente elétrica em certa direção, a expressar-se sempre através do metal, permanecendo assim os átomos em posição de harmonia. É aquela figura que nós trouxemos. Um átomo perde um elétron, gerou um desequilíbrio. O átomo adjacente cede um elétron. Aí o átomo adjacente está desequilibrado. O anterior ao adjacente vai ter que seguir um elétron. E dessa forma nós temos um fluxo de elétron. É isso que André Luiz ele está fazendo aqui. Então, um elétron, um átomo cedendo elétron para outro átomo, em busca de uma harmonia, nós temos o fluxo. Então, a gente até compreende melhor nesse capítulo, quando ele fala que lá atrás precisamos de uma diferença de potencial para poder ocasionar uma corrente elétrica. A diferença de potencial é essa pressão elétrica, que impulsiona um elétron, né? E a partir daí temos uma reação em cadeia, né? Complemento. Então, eu trouxe aqui o conceito de condutores, que já foi trazido em outras aulas, mas vale a pena aqui para a gente relembrar. Condutores são materiais que possibilitam a movimentação de cargas elétricas em seu interior com grande facilidade. Esses materiais possuem uma grande quantidade de elétrons livres que podem ser conduzidos quando neles aplicamos uma diferença de potencial. Metais como cobre, platina e ouro são bons condutores. Ninguém vai ver um fio de madeira, um fio de plástico. Não existe isso. Madeira e plástico são isolantes, né? Isolam a corrente. Voltando ao texto. Aqui temos a imagem das criaturas. Aí agora ele traz para o nosso campo da mediunidade. Peraí. Aqui temos a imagem das criaturas dotadas de mediunidade estuante e espontânea, nas quais a sensibilidade psíquica se deixa traspassar, naturalmente, pelas irradiações mentais afins, reclamando educação adequada para o justo aproveitamento dos recursos de que são portadores. Então, ele faz analogia à sensibilidade psíquica com elementos que favorecem o movimento de elétrons, condutores, né? Então, é como ele faz essa comparação, como esses materiais condutores, né, que facilmente propiciam que o elétron se movimente, ele está comparando com aquele, né, médium, né, que facilmente é influenciado diante de radiações mentais, né, e claro, ele precisa de adequação, ele precisa de educação. E se o espírito se aproxima dele, você está no seu trabalho, como é que faz? Né, você vai dar passividade? Né, você está no centro, e aí, ali no salão, você vai dar passividade? Isso acontece muito, né, mas é porque é uma falta, né, de conhecimento, né, uma falta de educação mediúnica, falta de conhecer o mecanismo da mediunidade. Então, no capítulo 6 foi falado o conceito de circuito mediúnico, que vale a pena a gente rever, né? O conceito de circuito mediúnico, extensão do campo de integração magnética em que circula uma corrente mental, sempre que se mantenha a sintonia psíquica entre os seus extremos, ou mais propriamente o emissor e o receptor. O receptor, né, ele não é o médium, ele não é um simples fantoche, né? Ele tem a sua parcela de colaboração.
Então, ele não pode ser como um fio, né, que é na primeira voltagem ele proporciona uma movimentação de elétrons ou uma comunicação, né? Continuando lembrando a questão do circuito mediúnico. O circuito mediúnico expressa uma vontade de apelo e uma vontade de resposta. A primeira vez que eu li isso no capítulo 8, eu já lembrei dessa questão da vontade de apelo e da vontade de resposta. No trajeto ida e volta, definindo o comando da entidade. Olha só, definindo o comando da entidade comunicante e a concordância do médium, né? Mas essa concordância requer o que ele falou? Educação. Fenômeno esse exatamente aplicável tanto à esfera dos espíritos desencarnados quanto a dos espíritos encarnados. Sempre que depois, quarta-feira, né, eu sempre saio um pouco mais cedo, que eu participo de um estudo da mediunidade presencial aqui em Taubaté. É impressionante, durante o curso você vê que, né, você se sente diferente, você se sente, não com sono, mas você se sente assim com uma forte tendência de fechar os olhos, né? E eu estava pensando sobre isso, e isso requer educação, você não pode ceder, né? A pessoa não está falando, você não pode ficar com aquela cara, né, pendurada, morrendo, não. Você tem que se esforçar e dar a tua parcela de contribuição. A gente sente quando é algo do sono, do cansaço, e quando não é. Então, tudo isso requer educação, e é isso que ele está nos chamando a atenção aqui. Ainda sobre o circuito mediúnico. Porquanto exprime conjugação natural ou provocada nos domínios da inteligência, totalizando os serviços de associação, assimilação, transformação e transmissão de energia mental. Para a realização dessas atividades, o emissor e o receptor guardam consigo possibilidades particulares, nos recursos do cérebro, em cuja intimidade se processam circuitos elementares do campo nervoso, atendendo a trabalhos espontâneos do espírito, como sejam ideação, seleção, autocrítica e expressão. Então, esse circuito mediúnico é algo, né, que nós compreendemos, é algo sério, mas, né, o médium ele também tem a sua parcela de contribuição. Então, não é porque uma pessoa tem facilidade de sentir a presença de um espírito que ela vai permitir que isso aconteça em qualquer lugar, sem que ela tenha domínio, de si mesma, né? Na casa espírita é muito comum a gente ver. Às vezes você está aplicando o passe, a pessoa, né, você vê que a pessoa fica mediunizada, né? A gente tem que ficar até esperto, senão a gente vai aplicar o passe, fecha o olho, na hora que você abre o olho, a pessoa está até, né, às vezes passando mal. Então, na casa espírita é muito comum, né? É muito comum de falar isso. Escutamos que fulano é uma pilha viva, né? Onde ele está, né? Os espíritos querem se comunicar e às vezes, e a gente vê não, e às vezes e a gente vê que na maioria das vezes isso é até tratado como um grande ponto positivo, né? Mas isso requer uma educação, requer um conhecimento. Muitas pessoas não entendem, não distinguem quando ela fala e quando um espírito fala, né? Ou seja, ela desconhece de forma, né, mais profunda o mecanismo da mediunidade. Muitos não fazem por mal, mas por desconhecimento, como nós falamos. A falta de entendimento gera comportamentos, muitas das vezes, inadequados por parte dos espíritas, principalmente. Daí a necessidade da educação mediúnica por parte dos médiuns, né? O que é essa educação mediúnica? É ler, mas é estudar, né? É formar a nossa opinião própria, refletir, meditar, passe magnético também, né? Com efeito terapêutico. E dessa forma, o médium buscando colaborar ativamente no seu desenvolvimento da educação mediúnica, ele vai começar a perceber que há momento certo, há ambiente adequado para permitir de forma eficiente a manifestação de um espírito. Não é porque o médium tem facilidade ou é maleável que ele será uma boa ferramenta ou um bom intérprete. Isso aí é uma coisa que a gente tem discutido pelo menos há 4 anos aqui nesse curso. Não é porque ele é maleável, não é porque ele tem facilidade, né, na lida de uma população perispiritual, que ele é uma boa ferramenta, que ele é um bom intérprete. Então, isso na casa espírita, né, eu escuto muito isso, né, fulano precisa desenvolver mediunidade, né, isso aí é muito comum a gente escutar, você escuta amigos seu, né, eu preciso trabalhar, né, tem um amigo meu que ele fala isso, eu preciso trabalhar. De imediato, você precisa se educar, né, e nessa educação, com certeza, você tem que incluir a sua responsabilidade com a casa espírita. Você tem que se aproximar e assumir uma responsabilidade. Nem se for de imediato, para você, né, vir todo dia da semana naquela palestra. Começa por aí, uma grande responsabilidade. Mas às vezes a pessoa, não, mas eu vou, não vou fazer nada. Então ela vai postergando, ela vai adiando,
né, e nunca consegue, ela nunca dá início, né, a essa educação mediúnica porque não consegue assumir uma responsabilidade básica, que é daquele dia na casa espírita. Fora da casa espírita, nós encontramos um mundo de vibrações, né? Lembrando que o umbral tem fortes raízes aqui no nosso planeta, né? Quando temos uma percepção mais avantajada do mundo espiritual, não temos um equilíbrio mental de sintonia, atraímos entidades com essa mesma sintonia, né? Então você vai lá nesses lugares, né, com bebidas, com drogas, né? Ali você não vai encontrar entidades nobres, né? E essa pessoa que tem essa fácil conexão mental com os espíritos, é claro que ela vai nesse lugar, ela se sente mal, ela chora, ela nem bebe e sai de lá vomitando, como se tivesse bebido litros de bebida alcoólica, né? Então, essas pessoas que têm essa facilidade requerem instrução, né? E isso é muito comum também a gente escutar. As pessoas onde vão, elas conseguem, né? Elas são fortemente influenciadas por esses miasmas que tem no ambiente. Por isso da importância do conhecimento mediúnico. Por isso, né, da questão do desenvolvimento mediúnico, da educação mediúnica. Muitas vezes o médium gosta de ser o centro das atenções, porque teve um transe e virou o centro ali, né? Todo mundo está preocupado. Mas quando é convidado, né, vamos dizer assim, a entrar na linha, ele tem sérias restrições, né? Ele imputa grandes dificuldades. Às vezes quer ser a estrela principal, mas não gosta de ser educado e impedir que essas aberrações, né, que são essas manifestações, aconteçam em qualquer lugar. É claro que tem pessoas que desconhecem, né, e fazem, como foi falado, fazem isso sem qualquer maldade. Mas para todos aqueles que já têm um certo conhecimento, é uma obrigação, né? Cada vez mais a gente se instruir. Então, com isso, pessoal, nós encerramos esse item mediunidade extuante, tá? E essas foram as analogias que nós fizemos. E caso vocês queiram, né, fazer algum comentário, por favor. Ô, Vitor, Oi. chegou na metade ou encerrou? Não, é o primeiro item, tem mais dois até a metade. Ah, mais dois até a metade? Eu tenho, É, eu tenho uns comentários aqui pois que não. eu anotei. Uma coisa me chamou a atenção e eu estou sempre tentando fazer analogia para entender. Quando a gente, logo no início, você apresentou que os metais que são condutores, os outros materiais que são isolantes, né? Eu fiquei pensando que, por exemplo, se a gente fizer analogia com um metal, né, que é altamente condutor, com um médium que potencialmente ele é altamente também, vamos dizer assim, condutor da corrente mediúnica, né, da corrente espiritual, aí eu fiquei pensando na variável vontade, porque a gente percebe que muitos médiums, potencialmente, eles são altamente condutores, mas por medo, por falta de confiança, por uma série de fatores, eles bloqueiam, vamos dizer assim, como se tivesse aquela chavinha, lembra quando a gente mostrava a pilha e a corrente elétrica, e a chavinha quando você abre a corrente, quando você fecha? Então dá a Sim. impressão que a vontade pessoal do médium é a chavinha, né? Quando ele não quer, mas potencialmente ele pode ser condutor de corrente elétrica com muita facilidade, mas ele não se abre. E aí eu pensei em outra analogia também, porque quando o médium está educado, disciplinado, ele liga, ele fecha a corrente, ele liga a chavinha, mas ele não liga totalmente a chavinha. É como se tivesse, na analogia, um transformador de corrente. Ou seja, o que o transformador faz na corrente elétrica? Ele elimina os picos, né? Os picos de voltagem, ele mantém uma média, né, estável.
e ele elimina as instabilidades da corrente elétrica. Ou seja, é mais ou menos como um médium disciplinado, que deixa passar a mensagem do espírito, mas ele segura, por exemplo, a vontade de quebrar, de virar a mesa, de xingar, de fazer um monte de coisa, né? Então, eu fiz essa comparação, né? Para que a gente talvez possa ver se isso é válido, né? É, E o médium deseducado ele é uma chavinha simples. O médium educado ele é uma chavinha bem robusta, em que ele, além de ter esse interruptor, ele tem esse filtro que ele ameniza, ele é né? o Ele consegue. transformador, né? E ele não vai abrir essa chavinha, né, em qualquer lugar, né? Como, E né? eu, A gente... eu lembrei também do Divaldo, né? O Divaldo Pereira Franco. Inclusive, quem assistiu o filme dele, da vida dele, é engraçado porque ele trabalha no cartório e ele não consegue distinguir, através da vidência, espírito desencarnado e encarnado. Então, às vezes, chegava lá no cartório, ele que fazia o atendimento. Chegava um desencarnado, ele começava a atender, e ele falava tal, e o pessoal via que ele não estava falando com ninguém, pelo menos eles não identificavam ninguém. E até que uma moça passou a ajudá-la, né? Quando ele via alguém para ser atendido, ele olhava para a moça fazia positivo ou negativo, ou seja, se era positivo era para ele atender, e se fosse negativo é para não atender porque era um espírito desencarnado. Então, eu fiz esse comentário porque a mediunidade de evidência também é uma mediunidade, e com o tempo ele aprendeu a distinguir, né, o que era encarnado e desencarnado. Isso foi no início da mediunidade dele. E isso vale como a analogia que o médium também, através do trabalho, do exercício, ele acaba se conhecendo como que aquele fenômeno reage dentro dele. E ele começa a identificar uma série de coisas em termos de evidência, em termos de psicofonia e assim por diante, né? É a analogia que eu queria fazer. Não sei se Pô, alguém tem mais algum comentário. Eu quero Posso? falar uma Ah, coisa. fala aí, Márcio. Depois eu falo. É a seguinte, você desculpa a minha pergunta, mas eu sou que nem a Alexandra, assim, colava muito nas provas, né? E eu não me lembro direito e eu queria provocar aqui você falou de DDP, né? A diferença de potencial. É, como você imaginaria, na mediunidade, essa questão da diferença de potencial, que pelo que eu me lembro, se eu estiver errado, vocês me corrijam, é quando um elétron manda para outro, um átomo manda para outro elétrons, né? Faz uma troca, né? Certo? E como Não, você... Pode falar. a DDP é a tensão. É aquilo que ele chamou de pressão elétrica, é aquela força que vai ser imputada no sistema e que vai empurrar um elétron de um átomo para o outro. E aí, quando um Isso. átomo cede o elétron, gera um desequilíbrio. A busca pela harmonização entre os elétrons, lá que quando um vai de um para o outro, Sim. tem um espaço, esse fluxo de elétrons que vai pingando, vou até voltar aqui. Aqui, ó. Isso, né? Isso. Você Aham. coloca uma tensão aqui, né? Isso. Essa foto aqui. Essa Legal. força E aí, empurra. legal. Aí eu vi assim, será que no caso da mediunidade seria as trocas de energias entre os médiuns para dar sustentação àquele que está precisando de melhorar sua sintonia psíquica, né? E aí eu fui procurar aqui no Google e falando que sintonia psíquica é um fenômeno de harmonia de psíquica e de sentimentos, né? É um fenômeno que funciona naturalmente com base em vibrações equivalentes. Então, eu não sei se eu estou errado, mas seria essa busca da harmonia, seria a troca entre os médiuns? E até mesmo com intervenção do plano espiritual? Bom, isso aí está relacionado com aquela vontade de apelo e vontade de resposta. Quem apresentou isso foi o André. Acredito que ele consiga colaborar, né, É, André?
Sim, não, estou aqui. O Márcio, faz por gentileza a pergunta de novo, essa última. É assim, quando a gente falou em DDP e tal, dessas trocas e que existe a busca pela harmonização do campo magnético, no caso, trazendo para a mediunidade, né? Seria a troca de energia, de corrente magnética mediúnica entre os médiums para dar um suporte para aquele que está na, lá na vontade de atender o espírito. Então, até o momento, vocês me corrijam, André Luiz não entrou nesse aspecto. Até o presente momento, as analogias dele são em relação ao desencarnado e ao médium. Ainda não estamos falando da energia emanada por outros, vamos Ah, dizer assim, num processo de sustentação ali, tá, certo? sim. Mas, lá quando foi o capítulo 6, vou ter com ele aberto aqui, o que o André Luiz, fazendo analogia com a corrente elétrica, né? Isso que o Vitor falou. A DDP, o que é? Trazendo para essa diferença de potencial que tem que haver, se não há fluxo de elétrons, e ao mesmo tempo, se não ocorrer isso na relação entre desencarnado e encarnado, também não ocorre a comunicação. Trazendo para a eletricidade significa tensão, como o Vitor bem colocou, né? A tensão. Ok. Lembra que a corrente elétrica, aquela analogia do reservatório. O que acontece na analogia do reservatório? Da onde flui no caso a água, ela flui do reservatório até, vamos dizer assim, onde está o homem. Por quê? O fluxo de elétrons ele sai da onde tem mais para onde tem menos. Essa é a natureza, Certo. tá? Então, se tivesse equilibrado, né, o número de elétrons, você não tem DTP. Uma vez que há um desequilíbrio, né, e liga-se uma corrente, uma tensão, na verdade, você faz com que haja um movimento de fluxo. Essa é uma situação. Em relação à tua pergunta, nós não temos resposta ainda. Tá Mas bom. lá no capítulo 6, nós falamos, André Luiz, na verdade, ele correlacionou alguns elementos do circuito elétrico e correlacionou aonde que eles interfeririam de forma análoga na questão mediúnica, mas pensando entre o desencarnado e o encarnado. Lembra que tinha a parte de resistência, a parte Uhum. de indutância e o capacitor, a capacitância. Até essa questão que o João levantou do transformador, eu entendo que não seria a palavra adequada a priori, porque o transformador ele tem a função, salvo engano, de pegar aquela energia, aquela corrente elétrica em alta voltagem, que assim ela é transmitida, que é uma corrente alternada, e transformar em corrente uma baixa voltagem para poder chegar nas nossas casas. Essa semana, inclusive, eu assisti um novo filme que é específico só do Tesla. Acho que foi na Amazon Prime. É exclusivo, chama Tesla o filme. Fantástico. Eu já Porque assisti. tem um outro filme excelente também, que chama Batalha das Correntes, onde ele também aparece. E o Thomas Edison está nos dois filmes, né? Hum, Então, quem traz esse conceito da corrente alternada para poder fazer essa transmissão a longas distâncias é o Tesla, né? Enfim, então, eu acho que quando o João fala aí do equilíbrio, retornando lá aos slides que nós apresentamos no capítulo 6, a correlação seria, nós temos a resistência, que vai impor, né, exatamente esse termo, essa resistência à corrente, seja ela mediúnica, elétrica, ou que seja, ou a hidráulica, porque no capítulo da frente faz uma correlação com a hidráulica. Tem a questão do indutor e a questão da capacitância, indutância e capacitância. Então, eu acredito que ainda vamos evoluir no livro, mas analogamente a energia elétrica seriam esses os fatores até agora apresentados. Inclusive, eu mostro, lembra? Na imagem, o André, desencarnado e o encarnado. Peraí, pai, senão eu não consigo terminar. O encarnado e o desencarnado, aonde que a indutância age? Na sustentação.
Aonde que a capacitância age na mente do médium? Lembra? A resistência também na sustentação. Então, eu até disponibilizei os slides, dá uma olhadinha até Ah, depois. tá Oi, bom. pai, perdão. É que senão eu ia Então, eu perder a tô linha aqui e com, esquecer. eu tô com o teu slide aberto aqui, e o que eu acredito que está claro é aquilo que o Victor falou, porque a vontade de apelo e a vontade de resposta gera a chamada corrente mental. E a corrente só existe se houver diferença de potencial, Sim, e eu correto? acho que eu achei, sim, o interessante foi o que o João colocou. Então, para ver, então, a corrente mental tem que haver diferença de potencial. Então, a pergunta do Márcio é: o que gera a diferença de potencial é a vontade mesmo. É É que a ele estava falando vontade. A dos outros, vontade. a pergunta dele seria dos outros médios envolvidos na Não, sustentação da reunião como um todo. não, ele quer saber o seguinte: aonde que está a diferença de potencial nessa história, nessa relação entre no processo mediúnico, entre o espírito e o médium? Foi isso que eu entendi. A vontade de apelo, a Aonde está a vontade de diferença de resposta. potencial, Vocês dois Tudo estão bem. certos, certo? que eu misturei os outros médiums, sendo É, que nem foi tá. colocado isso, né? A Mas tá diferença de bom. Agora, potencial no ato mediúnico, pelo que eu estou vendo aqui, seria bom dar uma analisada, está na vontade. A é, vontade, apelo. E a vontade de resposta, ou seja, aceitar o apelo por parte do médium, é que vai gerar a corrente mental. E a corrente só existe se houver a diferença de potencial. que é dado que tem que ter o pensamento constante de aceitação do médium. Sem, Agora, sem, e a palavra é essa, constante mesmo. Olha lá, ó. Aí estabelece o que? Olha o que você pôs ali. Aí e o estabelece o condutor, né? circuito fechado. Aí estabelece o Isso. circuito fechado. O circuito Agora, fechado, ele é sustentado pela diferença de potencial. sim, agora eu acho que o João Certo? fez uma colocação muito bacana. O médium que começa a aflorar, tanto na casa espírita ou não, que isso aí independe, a gente sabe, ele enxerga, igual o exemplo do Divaldo, ele vai enxergar, ele vai, enfim. Então, eu estava pensando, enquanto o João falava, que essa questão da vontade é um termo que talvez André Luiz conseguiu adaptar para nós, para podermos entender, porque é tão complexo esse fenômeno que o médium ele começa, como o próprio Divaldo lá, a enxergar como se estivesse tratando com o encarnado. Ou seja, não é uma questão de vontade, vontade como a gente entende, né? Não, estou com vontade de comer uma banana, vou lá e como a banana. Eu entendo que não é essa vontade, né? Mas foi o termo que o André Luiz nos trouxe, porque a mediunidade, quando começa a aflorar, o médium, a priori, não tem controle. E tem essa questão também do médium, quando ele tem essa percepção, ele fala, eu não quero mais, né? Ele não quer. Tem centro espírita, dito espírita, que fecha o canal. Eu já ouvi falar isso, vocês já devem ter escutado. Acho que, tirando o Vitor aqui, eu sou o mais novo, então assim, eu não sei como isso funciona, mas eu acho que essa questão da vontade, esse termo vontade, não é a mesma vontade nossa de fazer, ó, eu quero pegar isso aqui e pego, né? Então, Enfim. pessoal, beleza. Então, vamos entrar no tema agora corrente Vamos lá. elétrica, porque aí vai ter mais material para a gente falar ainda. Porque o próximo tema, o terceiro tema, ele é um tema assim que vai explicar os outros temas da semana que vem. Então, talvez, dependendo do tempo, seja até melhor a gente tratar desse terceiro tema na semana que vem, porque senão vai ficar um assunto isolado e a gente vai ter depois dificuldade. Mas vamos ver o andamento aqui. Tá? Então, vamos falar sobre corrente elétrica, inclusive vai dar mais, vamos dizer, mais assunto para essas discussões, tá? Então, a gente falou sobre mediunidade extuante, primeiro item, né? Então, a gente está no primeiro, ele já gerou, né, entre aspas, no bom sentido, toda essa polêmica, toda essa discussão. Faz parte. E agora vamos falar sobre corrente elétrica. O que poderíamos resumir, né, do que iremos encontrar no livro? O autor explica a ligação da eletricidade com o magnetismo, organizando um campo magnético ao redor do ímã, sempre na orientação norte-sul. Informa que a corrente elétrica é a fonte do magnetismo, tanto na Terra quanto no plano espiritual. Isso aí é bem interessante.
Afirma ainda que a corrente mental é de natureza elétrica, apesar de menos mensurável no plano físico. Ele vai citar isso aí, né? Olha que interessante. A corrente mental é de natureza elétrica, mas menos mensurável. Mas, né, por exemplo, nós temos o exame, né, de eletroencefalograma, que ele vai analisar a atividade elétrica cerebral espontânea, captada através da utilização de eletrodos colocados sobre o couro cabeludo, né? Então, isso aí vai também é um exemplo dessa analogia, tá, que o André Luiz vai nos trazer no capítulo, certo? André Luiz correlaciona os efeitos magnéticos que surgem da corrente elétrica comum com efeitos magnéticos da intensidade correspondente que surgem da corrente mental. Informa ainda sobre os diferentes movimentos dos elétrons ao redor do núcleo atômico, bem como se refere ao movimento sobre o próprio eixo, chamado spin. Então, nós estamos falando de movimento de elétrons, então, o elétron, além dele se movimentar de um lugar para o outro, ele ainda, né, gira em torno do eixo dele, que é esse spin, que vai ser um item específico. Ímã mais bobina num fio de cobre forma o dínamo. Gera corrente elétrica, convertendo energia mecânica em elétrica, através da indução eletromagnética. É uma lei de Lenz que fala que a variação do campo eletromagnético gera corrente. Então, nós vimos, né, o contrário. Corrente elétrica gerando o ímã, a gente vai discutir isso em outros capítulos, e aqui ele está falando do campo magnético gerando, né, corrente elétrica. Então, o André Luiz fala isso aqui, ó. A corrente mental é de natureza elétrica, tá? E nós sabemos, né, das questões de magnetismo na qual a mente está influenciada. E nós temos uma explicação que dá para correlacionar, como o dínamo. O que é o dínamo? Lembra o dínamo que você colocava na bicicleta? Né? O dínamo, você tem ali uma bobina de cobre num ímã, e na hora que essa bobina de cobre gira ali, né, no meio do ímã, ele promove uma variação do campo magnético que gera corrente. Tá? No dínamo de bicicleta era isso. Você acoplava na bicicleta e ele acendia um farolzinho. Né? O que que é isso? Corrente elétrica a partir da variação de um campo magnético. Se o magnetismo pode provocar corrente elétrica, o contrário também ocorre. Não é isso que acontece com os eletroímãs? Né? Uma corrente elétrica pode gerar um campo magnético. Né? Então, se o campo magnético gera corrente, a corrente também gera o campo magnético. Né? Os eletroímãs, ele aperta um botão, passa uma corrente ali, e aquele equipamento vira um ímã superpotente. Depois ele aperta um botão, corta a corrente, o que acontece? Né? Aquele ímã deixa de funcionar. Tudo isso André Luiz vai abordar nesse item corrente elétrica. Eletroímã, dispositivo formado por um núcleo de ferro envolto por uma bobina. Quando uma corrente elétrica passa pelas aspiras da bobina, cria-se um campo magnético, o qual faz com que os ímãs elementares do núcleo de ferro se orientem, ficando assim imantado e, consequentemente, com a propriedade de atrair outros materiais ferromagnéticos. Tudo isso o André Luiz vai falar nesse item. André Luiz explica que a nossa mente, o circuito mental, é de natureza elétrica, sujeita a produzir magnetismo, mesmo princípio, e com isso atração e repulsão. Então, olha só, nossa mente ele é de natureza elétrica, é por isso que nós temos essas questões do magnetismo em volta, porque a corrente elétrica também gera, né, efeitos magnéticos, campo magnético, embora, né, naquela intensidade bem menos do que que nós vemos no nosso mundo físico. Então, isso foi uma simples introdução, e agora vamos ver o que André Luiz vai falar, né, com o texto original. Corrente elétrica, então. Para que se faça mais clareza em nosso tema, é imperioso incluir o magnetismo de modo mais profundo em nossas observações de limiar. Tá? Sempre que nos reportamos ao estudo de campos magnéticos, né, isso quando estudamos a questão da mediunidade, temos que estudar a questão do campo magnético, o ímã é recordado para marco inicial de qualquer anotação. No ímã, nele, encontramos um elemento com a propriedade de atrair malhas de ferro ou de aço, e que, com liberdade de girar ao redor de um eixo, assume posição definida.
relativamente ao meridiano geográfico, voltando invariavelmente à mesma extremidade para o polo norte do planeta. Estabelecendo algumas ideias com respeito ao assunto, consignaremos que a corrente elétrica é a fonte do magnetismo até agora para nós conhecida na Terra e no plano espiritual. Nessa mesma condição, entendemos a corrente mental também, corrente de natureza elétrica, embora menos ponderável na esfera física. Então, olha só, tudo isso que ele está falando é completamente, né, entendível, a gente consegue entender isso que ele está falando, né? Depois ele vai estabelecer aquelas analogias. Então, ele dá uma noção muito profunda de tudo isso, depois estabelece analogia, né, para poder correlacionar com o mecanismo da medianidade. E pelo teor dessa parte teórica, envolvendo física, química, biologia e tudo mais, quando ele faz analogia, dá a impressão que vai ser uma analogia complexa demais, um negócio fora do normal, e não é, né? E isso identifica com aquela ideia que, de fato é tudo totalmente entendível mesmo. Em torno, pois, da corrente elétrica, através desse ou daquele condutor, surgem efeitos magnéticos de intensidade correspondente. E sempre que nos proponhamos a produção de tais efeitos, é necessário recorrer ao apoio da corrente referida. Sabemos, no entanto, que a eletricidade vibra em todos os caminhos do infinitamente pequeno. Em cálculo aproximado, não ignoramos que um elétron transporta consigo uma carga elétrica de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Além do movimento de translação, só um momento, pessoal, só aqui um parênteses. Olha a informação que ele nos traz. Em cálculo aproximado, não ignoramos que um elétron transporta consigo uma carga elétrica de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Às vezes a gente tiver essa informação e a gente fala, nossa, mas que coisa, o que isso tem a ver com mediunidade, né? Eu quero saber de mediunidade, não quero saber de carga, Coulomb, o que é esse aí, né? Mas o interessante é que ele traz informações relevantes para todos os níveis, né, de quem está lendo. Aquela pessoa, né, que é estudada, que tem muito conhecimento, quando ela lê isso, né, isso, né, dá mais confiança para ela nesse texto. Mas para nós, a gente não precisa desvendar o que é unidade Coulomb, o que é essa carga elétrica, para a gente entender da mediunidade. Porque o que interessa para a gente são as analogias. Mas, né, essas informações, de fato, ela confere um colorido a mais no texto, né, e forma um elemento a mais de convicção. Então, a gente vê Chico Xavier, que tinha ali o ensino básico, né, escrevendo isso, uma informação dessa. Quando uma pessoa muito estudada lê, com certeza ela deve refletir, bem, isso que está escrito está correto. Com certeza não é o médium, é o espírito. Além do movimento de translação ou de saltos em derredor do núcleo, né, que é aquele fenômeno do fluxo ou corrente elétrica, os elétrons caracterizam-se igualmente por determinado movimento de rotação sobre o seu próprio eixo. Então, os elétrons saltam de um átomo para outro ao mesmo tempo que estão rodando em torno do próprio eixo. Se pudermos referir-nos desse modo às partículas que os exprimem, produzindo os efeitos chamados spins. Então, spin do elétron é essa rotação que o elétron faz em torno do seu eixo. Pode ser horário, pode ser anti-horário, né? E dependendo desse horário anti-horário, ele vai ter efeitos né, diversos, né? Complemento. Elétron gira em torno do núcleo, quando estimulado, pode pular para camadas externas e se movimentar gerando corrente elétrica. E também ele pode girar em torno do seu próprio núcleo, que é o chamado spin, né? Então ele pode ter um sentido horário, um sentido anti-horário, e André Luiz mais para frente ele vai falar quais são os efeitos, né, desses detalhes, desses giros dos elétrons. O movimento conhecido por spin também faz parte do processo de gerar magnetismo na corrente mental, como se os elétrons mentais tivessem essa característica. Vocês lembram lá na primeira aula que nós explicamos, foi até eu que apresentei, que o núcleo da Terra tem material ferromagnético, e por a Terra ter movimento de translação e rotação, essas cargas estão em movimento e são responsáveis por gerar um campo magnético da Terra. Os elétrons, por ter esse movimento em torno do eixo, eles também influenciam, né, nessa questão magnética, né, do nosso pensamento, tá? É isso que ele está querendo nos dizer. Campo magnético gerado por cargas em movimento.
A nível macro, planeta Terra, é verdade. A nível micro, elétron, também é verdade, né? Spins são movimentos circulares do elétron sobre si mesmo e podem ser em dois sentidos, horário e anti-horário. O spin, no caso dos elétrons, também é responsável pelas propriedades magnéticas da matéria, tá? Pessoal, então, Vitor, oi, posso fazer, posso fazer uma pergunta? Não, nesse slide aí mesmo que tava. tá? Só Marcelo, antes de você Tá, comentar, tá. aqui nesse slide nós acabamos corrente elétrica e o terceiro é spins e domínios, tá? Então, acabando aqui a parte de corrente elétrica, né, pode fazer a pergunta. Volta naquele slide lá, do elétron. Então, pode ser, pode ser. Então, quer dizer que além dos elétrons faltarem de camadas, gerando corrente elétrica, eles também têm mudança de sentido de rotação em torno do próprio eixo? É, o movimento de rotação em torno do eixo é spin, É o spin. chamado spin. Só que esses elétrons, né, que rodam, que tem essa rotação horário ou anti-horário, eles vão se agrupar no elemento, por exemplo, no ferro, e que vão chamar e vão chamar isso vai chamar de domínios magnéticos, que inclusive é um tema da aula que vem, da quarta que vem, tá? Não querendo antecipar, mas ficando com uma pulga atrás da orelha aqui, esse spin, cara, Fala um pouquinho mais alto, Márcio, por favor. Obrigado. Além dessa questão que você vai abordar depois, eu fico com uma curiosidade. Rege, o que direciona para que um vire para um lado e o outro vire para o outro, por exemplo? É uma coisa assim. É uma coisa que se relaciona muito com a parte dos sistemas estelares também. Não sei se Então, estou falando besteira. você está vendo que ele tem um eixo fictício aí, norte-sul? Sim, sim, sim. Se ele tiver normal, norte para cima, ele gira sentido anti-horário. Agora, se o norte estiver de cabeça, se esse eixo estiver de cabeça para baixo, ele rege, ele vai rotacionar em sentido horário, não mais anti-horário. E o que que vai acontecer? Em função desse horário anti-horário, ele vai atrair outros elétrons com as mesmas características. É por isso que, Dele. por exemplo, num elemento, ele tem domínios magnéticos, e não necessariamente, né, isso vai gerar efeitos magnéticos. Mas quando você orienta esses elétrons para a mesma direção, o efeito magnético ele se potencializa, entendeu? Então, ele vai fazendo analogia disso com a mediunidade. Spins desorientados não surtem, podem se um se anular o outro. Spins orientados, eles podem, né, potencializar um efeito, entendeu? Em analogia à mediunidade, eu acho que tem um significado muito grande isso, É, porque é, o é, André é, é o Luiz, que, é o que a gente fala dos médiums que buscam harmonia interior e trabalham no bem, e aqueles que dão a torta e a direita, fazendo o que bem entende na vida pessoal e etc. é, essas analogias, pessoal, é interessante, porque essas analogias, vamos dizer assim, é como se fossem parábolas, né? Cada um entende de uma forma, ninguém está errado, né? Mas ela retrata muito aquilo que nós já conseguimos compreender. As analogias que o João trouxe quando falou de mediunidade estuante não estão citadas no livro, mas estão corretas, é isso, é aquilo mesmo, né? Então é interessante essa técnica da analogia, viu? Oi, O, eu posso fazer um comentário? pode, por favor. Eu estou pensando analogicamente aqui. Porque eu fiquei pensando, por que será que nesse livro ele chega a esse nível de falar de corrente elétrica, de eletromagnetismo, né? de elétrons que saltam de um para o outro, gerando a corrente. Eu fiquei pensando qual é o propósito de fazer esse nível de analogia com a mediunidade. E eu estou aqui buscando uma resposta e eu lembrei, olha só, a conexão que eu fiz.
com aquela parábola do mal rico. Vocês lembram que o mal rico, ele tinha Lázaro, né, que tinha um monte de ferida na pele e morava lá e comia o resto do que ele dava para os animais do mal rico. E quando os dois desencarnam, o mal rico vê, ele está lá sofrendo, né? Aquela imagem de inferno, de calor, de fogo, e ele vê do outro lado, acho que Jeová, Deus, né? Representando Deus, e o Lázaro. Aí Abraão. ele fala assim, chega... O que você falou, Márcio? Abraão. Abraão, exatamente. Aí ele fala assim, ó, eu tô com a boca seca, pede para o Lázaro molhar o dedo aí na água e esticar a mão para eu poder beber. Aí qual que é a resposta? Ele fala assim, ô meu caro, a distância entre nós é muito maior do que você imagina. E aí qual é a conexão? A distância, quando ele comenta isso, ela é física, ela é uma coisa, é uma distância que obedece às leis da física. Por exemplo, um espírito inferior, ele não consegue enxergar e nem acessar um superior. Os dois estão desencarnados e é como se o superior tivesse desencarnado para o inferior, porque a densidade do perispírito dele é tão grande que ele não vê, ele simplesmente ignora, né? Então, eu acredito que tudo isso que existe no plano espiritual, dessas barreiras materiais, entre aspas, né, físicas, essa explicação desse livro tenta mostrar isso para a gente, né, que existem sim leis da física que nós ainda desconhecemos e que regem toda essa relação espiritual, né, entre aspas, né, porque eu estou entendendo que o espiritual também tem vários níveis, né, alguns mais etéreos, outros menos. Então, eu queria fazer esse comentário, né? Posso aproveitar? Opa. Aproveita agora, porque eu dou aquela, né, demorada. Mas em cima disso que você falou, João, porque também já pensei, né? Por que essas analogias? E André Luiz deixa claro essa questão da corrente elétrica na corrente, né, na comunicação mediúnica, tanto que ele chama de corrente mento-eletromagnética, salvo engano, né? Enfim. E aí eu me lembrei o seguinte: quando nós estávamos aí no Carnaval, teve um dia que você abriu o YouTube, que você consegue verificar quais são os vídeos mais assistidos. Lembra? Você mostrou para gente? Salvo engano, o primeiro disparado é o da doutora Irvênia. E aquele da doutora Irvênia, salvo engano, é um que eu tenho assim como uma obra de arte. E lá naquela exposição dela, ela explica, né, o fenômeno mediúnico, que é que quando o que acontece é da mente do desencarnado, mas da mente qual? Do espírito? Não, do perispírito, porque o espírito, nós espíritos comandamos, né, a matéria, utilizamos da matéria. E o perispírito, ele é matéria, semimaterial, o nome que queira dar, ele é matéria, mais sutil, né, enfim. Então, eu lembro dela explicando que o pensamento, né, de maneira mais simples, vai da mente do desencarnado, mas da mente que está localizada onde? No perispírito, para a mente do médium. Mas qual mente? A mente do perispírito do médium. A mente do perispírito aciona o cérebro físico. Se é uma psicofonia, o cérebro aciona as cordas vocais. Então, nós estamos trabalhando em cima de matéria. Então, acredito eu que toda essa analogia que o André Luiz vai fazer tem todo o sentido, uma vez que serve tanto, você vê, né, como o Vitor disse,
toda essa movimentação de elétrons, essa geração de campo magnético, isso ocorre tanto a nível atômico como a nível do planeta. Então, como nós estamos falando de situações, onde envolvem a questão espiritual e a questão física, mas essa questão espiritual se dá no campo também da matéria, mais sutil, lógico. Então, por isso, eu acredito que toda essa analogia, assim, vamos dizer assim, meu chute. Pessoal, deixa eu fazer um comentário. Acabou o item 2. Eu gostaria de introduzir o spin e o domínio, e a aula que vem a gente vai falar sobre o texto do spin domínio, né, e mais 3. Então, a aula que vem não vai ser só 3, vai ser 3,5, porque eu já vou passar a metade agora. Então, eu vou ler a introdução do spin do domínio, porque 7:10, 7:15 eu saio, ele é curtinho, mas eu vou jogar aqui, né, para vocês o incêndio e vou deixar vocês discutindo. E eu vou, no final, dar um exemplo que eu sempre escuto do João. Spins e domínios. Spins, como nós falamos, são movimentos circulares do elétron sobre si mesmo e podem ser horário ou anti-horário. O spin, no caso dos elétrons, também é responsável pelas propriedades magnéticas da matéria. Repetição até agora. Em função de tais peculiaridades, spin horário ou anti-horário, surgem efeitos magnéticos especiais nas camadas mais exteriores do átomo de ferro, por exemplo, fazendo com que surjam áreas no metal que se combinem, propiciando a formação de pequenos ímãs microscópicos, que são chamados de domínios. E domínios é isso. As setas representam o norte, estão aparelhadas de forma diferente. É como se um elétron atraísse o outro e ali forma um domínio, uma região com a mesma orientação dos elétrons. Isso é o domínio magnético. Logo, cada região com a mesma orientação e emparelhamento de spin é chamado de domínio. Tá? Então, muito tranquilo, a gente consegue entender. Em uma placa de metal estão diversos domínios, diversas regiões em que tem um aparelhamento de elétrons, de mesma rotação, de mesmo spin. E eles estão orientados de forma aleatória. Olha só, então, em uma placa de metal, esses diversos domínios estão orientados aleatoriamente, até que uma força magnética maior, olha só, os polarize, padronizando-lhes a direção de tal forma que, quando todos os domínios assumem idêntico sentido, costuma-se dizer que o material está saturado e que todas as valências dos átomos desse corpo estão ocupadas. Então, isso aqui é importante a gente escutar, né, de uma forma assim que a gente consiga fazer essas analogias. É isso aqui que eu estou falando. Olha só, você tem um ímã se aproximando, o que vai acontecer com as setinhas? Vai se orientar, né? O ímã. Então, estava todo disperso, né? Vou até voltar no slide. Todos os domínios dispersos, né? O ímã se aproximou e orientou os domínios, orientou os elétrons, tá? E é essa imagem, essas duas aqui também. Setas tudo dispersa, agora orientada. Então, pessoal, e depois que o ímã sai, né, dá aquela desorientada. Quando eu li isso, me veio a seguinte coisa na cabeça, uma analogia, né, que nós fazemos. O João sempre fala que depois do sábado legal, né, ele fica um bagaço, vai para casa, dorme, mas dorme bem, fica bem e tal. E me veio isso na cabeça. Então, além de estar lá no centro, nas atividades, é como se, vamos dizer assim, os nossos elétrons normais, se os nossos elétrons mentais, por essa força magnética espiritual, fossem orientadas. Então, a gente fica bem, a gente fica disposto, muito embora o corpo fique um bagaço. A gente dorme, acorda e está tudo certo, né? Está tudo bem. Mas fica, né, depois que acaba o trabalho, aquele efeito magnético, como se, né, as nossas forças magnéticas, os nossos potenciais, ficassem ali numa certa orientação. Ao longo da semana, o que acontece? A gente vai sentindo que o efeito magnético está passando e essa desorientação está vindo, né? Você sente isso. Então, isso aí é uma coisa que eu sinto no Sábado Legal, quando a gente tem aqueles almoços nossos, né? Aqueles almoços, aquele troço todo, é muito trabalho, é muita preocupação, mas é muito gostoso. Então, quando eu vi a questão desse ímã, me veio essa analogia na cabeça, né? O trabalho espírita, ele vem, nos coloca no eixo. Claro, nós temos a nossa parcela de mérito, de força de vontade, e depois a gente acaba vivendo, né, com as nossas experiências diárias, e cabe a nós, né, forçar essa orientação, o caminho que a gente segue, tá?
Então, a partir desse ponto, na semana que vem, nós vamos entrar no texto propriamente dito, tá? E agora eu vou deixar vocês discutindo, tá bom? E a gente se vê semana que vem. É isso, pessoal. Muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado, Vitor. Valeu. E aí, pessoal? É interessante essa analogia que você fez agora, hein? É. Então, assim, isso a gente vai lembrando das coisas que a gente vai vivendo, né? Sim. E aí, pessoal? O Alexandre não falou nada, o Virgílio falou pouco. Pessoal, eu vou precisar de ir para casa, que eu tenho uma reunião no Allan Kardec agora, tá bom? Mas a semana que vem nós tiramos a diferença, tá Tá bom? joia. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, pai. Tchau, tchau. E aí, Alexandre? Vai ficar na. João, tá indo aí. Eu acho assim, como nós estamos falando só Márcio, você citou meu nome lá no comecinho, eu não colava, não, eu terceirizava, é diferente, é enorme a diferença. Vamos lá. É, outra coisa. Logo no começo, André, você explanou muito bem o que o Vitor comentou, porque a gente vai analisar depois. Por enquanto, nós estamos cuidando do quê? De átomos, elétrons, tal. Depois nós vamos passar para a parte prática da coisa, que é o que eu vejo aqui. Então, logo no comecinho, você percebe, na primeira página do livro, ele fala assim que os elétrons, de imediato, como um está com deficiência, o outro vai de imediato vai cobrindo o outro. Então, um vai ajudando o outro. Então, André Luiz aí, ele está mostrando para nós, eu enxergo assim, que a própria consistência da matéria, do espaço, de tudo, dos átomos, eles um ajudam o outro quando houver essa necessidade, entendeu? Isso daqui é um exemplo para quê? Para quando nós formos estudar a parte prática, quando a gente leva isso para o centro, para a nossa doutrina espírita, porque a doutrina é dos espíritos, como você falou, André, vem de lá para cá. Você foi perfeito nisso. Então, quando você lê aqui, você percebe que até na química, na física, um ajuda o outro. E qual é o significado disso para nós, espíritas? Se você não tiver essa compreensão com o seu próximo, se você não tiver essa compreensão com um médico que está ali começando, e você dando toda a orientação possível e imaginável para ele, ele fica perdido. Mas aqui até os átomos explicam para nós. Os elétrons, os átomos, tá aqui, ó, bem claro. Eu achei tão linda essa parte aqui que eu falei assim, puxa vida, aqui eu já matei a charada. O resto eu não entendo muito bem, que isso depende de vocês, que são físicos, vocês são engenheiros e tal. Mas aqui, não, mas é interessante isso, porque eu falei, opa, peraí, olha que coisa linda. Se a própria natureza nos leva a esse entendimento, André Luiz está mostrando para a gente, opa, aí tem um start. É onde que ele explica o que é o átomo, por que que o átomo age desse jeito, os elétrons agem desse jeito, onde que a gente pode chegar com isso. Entendeu? Eu falei, nossa, que coisa linda esse. Eu grifei aqui no livro, ó. Eu falei, nossa, peraí. Aí tem uma explicação desse capítulo. Porque esse capítulo é muito baba. Agora, o próximo capítulo que eu vou apresentar, eu já chamei como é que é, prêmio Nobel de Química e Física, porque nem eles estão entendendo. A coisa é complicada. Essa tá babinha. Nossa, isso aqui é baba. Não, estou dizendo assim, pro lado do entendimento físico, é difícil, mas quando você pega uma frase dessa e você tenta entender, mesmo você sendo leigo no assunto, você fala, opa, dá para você, com a explicação que vocês costumam dar, muito, muito excelente, né? Colocações que vocês fazem, se torna um pouquinho mais fácil de entendimento. Por isso que eu não entendi a parábola do João. Eu fiquei um pouco assim, falei, não, peraí, vem de cima para baixo. Então eu não posso. Eu fiquei, me deu um ponto de interrogação. Essa parábola me deu um ponto de interrogação. Eu acho que existe outra parábola que equivale a esse tema, mas a gente está aqui para ter esse entendimento, entende?
Então, eu acho que quando o João colocou a parábola, eu comecei a analisar, eu falei, não, peraí, é, aí deu um nó. Aí você vem aqui e a explicação está aqui, na primeira página. Desculpa, João, eu ter comentado isso, mas eu acho que a gente está aqui para, né, um entender o outro, para discutir e para O analisar. Alexandre, Oi. o João ele citou a parábola que foi trabalhada numa das últimas sextas-feiras. Você Ah, tá. chegou a participar de Não, sexta-feira? sexta-feira eu trabalho. Tá gravado no YouTube. É, Ah, tá. Você não sexta-feira dá eu para trabalho no participar, né? centro, eu trabalho no centro Eu das trabalhei. 7 às 10 horas, 10 e meia. Então, eu trabalho de Não. segunda, terça, quarta e sexta. Então, depois dá uma olhadinha, que está tudo Sim, gravado. Eu não sei se entendi. essa especificamente foi até a Vanessa que Eu, foi a palestrante. Foi o Márcio? Foi o Márcio, isso, foi o Foi o Márcio. Márcio. eu. É. Foi o Foi o Márcio. Márcio. Então tá gravado, é muito bacana, é muito legal. O Sim, que eu não acho conheço a interessante, parábola. Eu conheço, é mas eu não legal. entendi essa colocação para o átomo. E aí é que eu fiquei nessa dúvida. E eu falei, não, a parábola é maravilhosa. Ou a parábola é linda. Mas eu entendi que eu acho que não casou com a minha ideia de quando eu li a primeira parte do. Entendeu o que eu quis dizer, Ô, André? Não Alexandre, eu acho, a parábola em si é fantástica. Quanto a isso, não tenha viu, dúvida. Alexandre? Eu Diga. acredito que o João quis mencionar foi, aqui, foi o aspecto de que ele até citou, tem muitos livros espíritas que narram que às vezes um espírito fisicamente está do lado do outro, mas não está enxergando o outro, porque existe uma diferença de vibrações muito alta. Com E ele certeza. quis fazer essa analogia É. sobre Abraão, Lázaro e o mal rico, porque eu acho que foi o sentido que ele encontrou para explicar essa diferença de vibrações, né, que existe no universo. Aí, com a palavra o João, ele tinha É, saído. só fazer uma outra analogia. Muitas vezes, numa reunião mediúnica, é muito comum o espírito, vamos dizer assim, que está querendo bagunçar, o obsessor, ele dizer que ele está amarrado. Ah, por que que vocês estão me segurando? Porque como se ele tivesse com uma camisa de força e ele faz força e não consegue sair nem a pau. Essa imagem que ele faz de estar amarrado é porque ele não entende o que está segurando os braços, as pernas, tudo para ele não bagunçar. E, na verdade, o que não é uma corda que está amarrando ele, é uma energia, com certeza tem tudo a ver com isso que nós estamos estudando. É uma barreira fluídica que impede com Magnética. que, exatamente, que ele movimente o médium, né? Então, tudo isso que a gente ouve na reunião mediúnica, que parece que eles falam como se fosse há uma cúpula. Eu vi uma vez, eu lembro que um médium vidente ele viu um espírito suicida, se aproximou e deu uma comunicação. E no final da reunião, o médium, uma senhora vidente, que tinha já desencarnou, tinha uma vidência fantástica. Ela falou, ela disse que viu esse espírito entrando no recinto para dar a comunicação, e ela descreve que ele estava dentro de uma cúpula, como se fosse uma cúpula transparente de vidro, para que o fluido desse médium, que era suicida, é extremamente pesado e poderia contaminar a nós, os médiuns encarnados que estávamos lá. Então, tudo isso que eles falam, falando coisas assim de vidro, de corda, tal, eu acredito que sejam esses elementos da física, das ondas mentais, das barreiras que existem e que a gente não conhece, né? Que o André Luiz está tentando especificar, né? Esse mecanismo, né? Posso falar uma coisa? Lógico. Só rapidinho. É, o Vitor deu uma ótima aula hoje explicando com slides fantásticos que realmente facilitam
e é um vídeo que vale a pena assistir de novo com atenção. Mas ele falou no final, antes de ir embora, que esse livro, ele parece que ele é repleto de parábolas, né? E eu espero que essas parábolas que deixam a gente com várias questões sejam esclarecidas, né? E cada pedaço que você pega, vocês reparem nos slides depois, cada pedaço dá um, um ângulo de interpretação para variadas coisas, né? Então é isso que eu queria comentar. Eu vejo que assim, é um livro que não dá para você assim, vou ler o capítulo 10. Não. Você tem que vir estudando desde da primeira linha, porque o tempo todo ele está vinculando aquilo que ele já falou e vai até ajudando a gente a lembrar, né? E essa forma de estudo, como está sendo feita e como já era feita, né? Eu que cheguei agora, é muito bacana porque todo mundo tem a chance de estudar um capítulo, vários capítulos, na verdade, né? Porque vai alternando, são vários capítulos. E quando a gente vai fazer a nossa apresentação, a gente tem que se aprofundar mais, né? Então, eu acho isso muito bacana. A gente consegue fixar melhor o conhecimento ali, né? E depois vai fazendo conexões com o dos colegas. E aí, assim vai. Aí gira e começa de novo. Agora é o Alexandre, depois sou eu. E aí vamos, né? Mas agora, só para... Não deu tempo do Vitor, meu pai está aqui. Mas eu acho que o Vitor não falou. Eu fui atrás, porque o André Luiz vai falar em mediunidade estuante. O que é estuante? Vocês sabem o que é? Eu não sabia. Estuante é agitado, ardente. Tá aqui, ó. Eu uso um site de sinônimos, tá? Estuante, agitado, ardente. Aí minha cabeça, porque assim, tá indo, pô, mediunidade agitada. Quer dizer, mas é lógico que ele está falando de uma agitação do quê? Acredito eu, pelo que foi falado hoje. É agitação a nível de elétron, né? Tanto que ele foi falar, ele focou muito no tal do spin, que eu quero ver a semana que vem como é que vai ser o andar da carruagem, né? Dessa questão do elétron girar. Então, além do elétron se movimentar devido a uma diferença de potencial, né? Os elétrons que estão mais longe do núcleo têm menos força, então eles que começam a fazer a migração, a esse fluxo de átomo para átomo, do fio condutor, por exemplo, né? Além disso, eles ainda têm um movimento de rotação que é baseado na questão do norte-sul magnético. Nossa. Tanto que é horário se for de uma forma ou anti-horário se for da outra. Então, assim, então eu acredito que o estuante está vinculado a essa Bom, questão, mas eu fiquei, o que é o tal do estuante, né? ô, Isso. André, eu entendi É. que estuante, no caso, porque partindo do princípio que todos temos mediunidade, né, em níveis diferentes, a mediunidade estuante seria aquela que está sendo usada, ativa, que está sendo praticada, está sendo exercida, está sendo, ela não está, vamos dizer assim, em estado de latência, ela está, no meu entender, a estuante é a prática da mediunidade, quando você trabalha mesmo, né? É que ele Eu, já não, é uma outra interpretação. É que ele já vem falando de mediunidade lá desde o começo, mas o estuante só surgiu no capítulo 7, é isso? Não, eu não conhecia 8, também né? esse É, termo. capítulo 8. Pode ser falha minha, mas eu Aí, não conhecia. aí eu fiz analogia e falei, pensei nisso, mas isso que você pensou também pode ser também. Não sabemos. Eu Perguntar para fiz, o Agora, Vitor. eu fiz uma outra Ele que tem, analogia também. ele que tem que falar. Qual que foi a sua, já? Então, a minha é assim, ó, percebe? Qual é a analogia? Você vê os spins, você está vendo todos os árvores, todos em confrontos. Um exemplo. Então, vamos levar Organizado, né? É uma desorganizado coisa para organizado. Ele está desorganizado, certo? Eles Então, estão mas esse desorganizados. desorganizado dele é mais organizado que nós, né? Não, Ele travou. sim.
exemplo, vamos levar para a parte prática, espiritual e muito mais, porque a parte teórica é com vocês. Então, exatamente. O bom, você trabalha na desobsessão. Você é o que vai comandar o trabalho, correto? Se você tiver uma força, presta atenção, essa força estudante que está tudo bagunçado lá, e você comandar um trabalho espírita, o que acontece? Todas as setinhas, todos os espíritas, os médios que estão ali, eles vão manter o mesmo nível de padrão, não querendo ser melhor que o outro, um vê, outro fala, outro quer ser o. Não, eles vão estar no mesmo nível, e quem é o esclarecedor, ele tem uma qualidade, um nível, ele vai conduzir, percebe? Misturar toda a prática, todos os átomos, você consegue jogar para dentro de uma sessão mediúnica, e é aquele que comanda, quando os médios estão interligados, ele consegue controlar, e aquilo se normal. Entendeu? Não fica aquele bagunçado, aquele giro maluco. Eu entendo desse jeito. Você controla você consegue controlar dentro de uma sessão mediúnica. Porque se o doutrinador ele não tiver capacidade, conhecimento, estudo, o que ele faz? Continua os médicos, cada um fazendo o que quer, e o pessoal lá de cima vem, peraí, o que está acontecendo aqui? É mais ou menos assim que eu entendo. Eu acho até que toda essa organização ela já é preparada pela espiritualidade e nós temos Sim. obrigação, ao adentrar ali, se sintonizar, Isso, mas tem o tal do se livre-arbítrio, porque às conectar, vezes né? o médium chega nervoso e brigou com a mulher, brigou com a tia, brigou com o vizinho, brigou com o cachorro. Isso não pode, né? Então, o livre-arbítrio. Mas É. quando você está você tem um esclarecedor que ele chega ali, que ele está, né? Você já começa, você já entra, opa, que nem o Vitor falou, quando vocês estão reunidos, com o pessoal, velocidade com o pessoal no sábado, não parece uma harmonia? O que acontece? Os elétrons estão todos, né? Estão todos organizadinhos, estão todos no norte ou no sul, tanto faz, certo? Eles não estão dispersos, entendeu? Eu acho que Einstein conseguiria me entender, mas tá difícil comunicar com ele. Mas na minha quarta eu vou me comunicar com ele. Então, assim, eu acho que é perfeito essa colocação do livro, e você levando para o lado prático, ele fica. Você entendeu o que eu quis dizer, André? Não sei se deu para Deu uns cortes. Não, mas né? entendi. Primeiro, boa noite para a Diane, né? Ó, o pessoal do Boa centro noite, lá Diana. chegando. Opa aí. Viu, Boa o noite. Boa Alexandre, noite. dá para perceber? O que dá para perceber é assim, é aquela velha história. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente percebe que a gente sabe menos ainda. Nada. Mas Verdade. esse estudo tá sendo tão importante porque é um passo para que seja o primeiro passo, né? Para que nós consigamos começar de maneira embrionária a complexo, tão complexo, né? Então, eu acho muito válido, estou achando ótimo. Semana passada eu não pude participar da quarta nem da sexta, e eu senti muita falta. Assisti o da quarta, estou assistindo o da sexta, mas eu, particularmente, é o tal do imã. Igual o Vitor falou, você falou do centro. E olha que eu trabalho em outro centro aqui, mas é diferente, né? E, enfim, e vamos Ô, André, continuar, vamos para frente. André, você falou das coisas que vão aparecendo, né? Essa questão do spin me deixou assim mais maravilhado ainda, porque eu até já falei um pouco sobre isso, mas eu tô assim, super curioso para a próxima semana, porque como aquelas regiões, domínios que ele chama, né, no campo elétrico, eu fico pensando, mas como, obviamente que são leis da física que estabelecem esses domínios e como eles se comportam, mas é tanta coisa que a gente acaba vendo que você fica assim, além de maravilhado, fica preocupado para É, entender tudo isso e correlacionar a questão mediúnica, né? Mas é isso aí, é ótimo isso tudo. Sabe o que eu acho que é interessante? Que assim, tem muita coisa que a ciência a física ordinária ela já conhece, e nós que somos leigos mesmo, e muito mais coisa ainda para ela descobrir, enfim. Isso. É
enfim, estamos muito longe, assim, talvez, das respostas que nós gostaríamos, mas acredito que teremos o mínimo, o suficiente para o momento nosso espiritual. Da mesma forma que é no livro dos Espíritos, né? A própria espiritualidade superior, em vários momentos, chama a atenção de Kardec de que, olha, não há vocabulário, vocês não. Por hora, o assunto vai até a página 2. Não é que nós não queremos avançar, é que vocês não têm capacidade. Praticamente só falta falar isso. É, tem isso. É Fica meu muito caso na claro isso. física, é meu caso na física e na química, por isso que eu terceirizei o pessoal. Entendeu? Fica muito claro por parte da espiritualidade superior da codificação de que nós estamos num patamar ainda muito. A gente está tentando entender Jesus, que veio, que esteve aqui encarnado há 2000 anos. Estamos tentando. E se não fosse a doutrina para ajudar, estaremos perdidos ainda. Eu falo por mim, né? E ainda mais esses outros aspectos. Porque Kardec ele é muito incisivo nos assuntos. Ele não deixa barato, né? Ele não aceita a resposta do espírito assim, com a tranquilidade. Ah, já que o espírito disse, vamos aceitar. Não, né? Ele faz algo similar ao que tem no interrogatório. Ele faz a mesma pergunta de forma diferente. Ele cerca de tudo quanto é forma. E vai tomando umas bordoadas de Exatamente. tudo quanto é forma também. Aí É você lê bem, a bem pergunta, você lê a interessante. pergunta 26, você vai na pergunta 68 ou na 79, na 820, parece que é a mesma coisa, mas não é, ele é insistente, mas é o Ele se correto, o sente. espírita tem que ser assim, né? Ele, Senão ele nos dá um sofre. grande exemplo de como nós temos que nos comportar. Exatamente. Ele é um grande exemplo. Vou encerrar. Eu já fiz até prece hoje, hein, É. João? Eu Ah, vou sim, desligar meu porque microfone. eu estou vendo que o pessoal de Tubi está com problema para conectar. Tá. Faz É tempo que tá aí. por isso que eu não, eu estou aguardando ainda, né? Mas a gente pode fazer a nossa prece e encerrar, né? Bora. Quem que gostaria de fazer a prece? Quer que eu faça? Pode fazer, Márcio. Bom, vamos nesse momento de alegria, com tantos aprendizados, com essa apresentação de hoje, em que enxergamos o quanto temos ainda que percorrer nessa estrada de autoconhecimento, de conhecimento e de aprimoramento do nosso eu para desenvolvermos uma boa tarefa, seja no campo mediúnico, seja no campo dos relacionamentos humanos. Possamos nós cada vez mais estarmos flexíveis e abertos para compreendermos as mensagens já há décadas transmitidas para nós e que agora rastejamos, feito a criança que, com um lápis na mão, tenta escrever as primeiras palavras, os primeiros pensamentos, reflexões, que possamos, cada um de nós, e em grupo, atuarmos para a divulgação da doutrina espírita, dos ensinamentos de Jesus, em todos os cantos e recantos que estivermos associados. Muito obrigado, Mestre Jesus, Padre Vitor, todos os amigos espirituais que nos acompanham, para que esse nosso esforço e dedicação sejam completados com muitas ações valiosas no campo da doutrina espírita. Que assim seja. Muito obrigado.